Começa agora o Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto. Eu sou o Vasco Galhardo e hoje tenho comigo a Maria Vilaré, José Paulo Soares e a Joana Zaguri. Olá, meus caros, obrigado por não terem feito greve nem ponte. Nada disso. E o Trio Maravilha? Trio Maravilha não precisa estar a dizer todas as semanas, Sim, mas as pessoas já sabem. Semanas. É para aumentar aqui o mood. Sim, muito bem. Esta semana foi semana de greve geral e vou querer saber a opinião dos meus comentadores sobre a eficácia da greve, já que o governo disse que a adesão no setor privado foi residual e o líder da CGTP disse que a greve foi maior do que a última. E os desacatos à porta da Assembleia da República que levaram à detenção de 6 manifestantes. Também nos últimos dias soubemos que Portugal foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e na segunda parte vou pedir as reações dos meus colegas à condenação de Ricardo Salgado, 13 anos de pena suspensa, e para terminar vamos tentar abordar o tema que tem feito correr muita tinta nas últimas semanas e que deu grandes discussões no nosso grupo do WhatsApp sobre a norma divulgada pela Agência Portuguesa do Ambiente que autoriza qualquer pessoa a meter o seu chapéu de sol à frente das zonas congestionadas nas praias portuguesas. Joana, começo por ti em relação à greve. Foi eficaz? Maria vai ficar chateada. Porque o que eu tenho para dizer é não sabemos, não é? Quer dizer, nós por um lado temos o líder da CGTP... chateada, estás-me a roubar as palavras. Desculpa, isto é uma coisa que é factual, não sabemos. Quer dizer, temos por um lado o governo a dizer toda a gente foi trabalhar, foi tudo ótimo, não houve greve, e temos o líder da CGTP a dizer não, toda a gente aderiu à greve, ninguém trabalhou. Portanto, à data não temos números, não sabemos o que é que efetivamente, então. em que é que ficamos. Nunca temos, não é? Isto é sempre a mesma coisa quando acontece uma greve. Nunca temos números. Nunca que sejam realmente... Também não é fácil, porque ou seja, há muitas pessoas que são forçadas a não trabalhar e não quer dizer que estejam a fazer greve. Simplesmente não tiveram os transportes para aparecerem ao trabalho. Mas então é assim, ok, eu na realidade percebo, isso não é greve. E os filhos em casa também, não é? Mas isso é a parte nuanceada, não é? Seja, isso é a parte nuanceada. Não é fácil, mas pelo menos dizer... dizes... Não é fácil, mas haver diferenças desta magnitude entre o que dizem os sindicatos e dizem os governos não é aceitável. O que dizem os sindicatos é em alguns setores a greve foi muito forte. Em alguns setores. Pois, exato. E o que disse a ministra foi no privado a greve é baixa e na administração pública há setores onde é assinalável. Pronto. Que basicamente quer dizer a mesma coisa. Sem saber. Mas é isso que eu estou a dizer. Mas quer dizer a mesma coisa, porque se fosse forte em todos os setores, os sindicatos diziam foi forte em todos os setores. Zé Paulo, eles mas então foi fica... fraca Tá bem, mas por então neste palavras momento nós não diferentes. sabemos exatamente o que é que aconteceu. Foi É isso fiasco. que, pronto, eu ia... Não sabemos, estás Aquela a partir pessoa que está ali, que é a Maria, estamos a concordar. Aquela pessoa, mas... Estamos a concordar. Não, estamos a concordar, mas não é... É uma aqui não coligação posso concordar negativa. E acho que também vão É uma concordar na coligação segunda negativa. parte, se aguardem. Mas dito isto, as greves, estas greves gerais, por defeito, há uma componente performativa, não é? Há uma componente performativa de uma reforma laboral e dos sindicatos se apresentarem, se são contra, se são a favor, e portanto há aqui toda a parte performativa. E eu acho que esse é que é o problema. É que mesmo dentro da própria componente performativa está-se a perder aquilo que é o intuito daquilo que é um protesto. E porquê que achas disso? E isto é uma discussão que está presente entre várias pessoas, que é, será que faz ou não sentido fazer-se este tipo de greves e este tipo de movimentos? Será que de facto espalha a mensagem na véspera de um feriado que depois vai dar uma ponte? E quando tens muitos jornalistas a perguntar às pessoas porque é que estão a fazer greve, as pessoas não sabem muito bem responder. E portanto, o conceito, o direito à greve foi criado, as pessoas não recebem esse dia, portanto quem adere à greve não recebe, não é pago, é uma escolha. Mas foi criado efetivamente para protestar contra, neste caso, a reforma laboral ou outro assunto. E para os trabalhadores exercerem o seu direito de se manifestar contra ou a favor, se for caso disso. Normalmente é contra. Sim. Agora, eu acho que há um elemento que é de solidariedade, que é pedir aos outros, tu não te podes juntar, seja porque for, porque não podes perder esse dia de trabalho, porque for, mas eu sei que estás comigo. E eu acho que se nós formos falar, e como houve várias reportagens, algumas mais sensacionalistas que outras, as pessoas não sabem dizer, e as que dizem que são contra dizem não me identifico, e um dos argumentos é precisamente esse, isto não me parece que seja um verdadeiro protesto, uma verdadeira manifestação, porque é na véspera de um feriado. Tem interesses partidários por trás. Exato, e portanto, eu acho que isto mina os movimentos por si. E mina a mensagem que o movimento quer passar. E depois, claro, a mensagem que o movimento quer passar. Já falámos aqui, eu sou contra a reforma laboral. Eu não tenho bem direito à greve, eu sou profissional liberal, portanto, já é uma questão jurídica mais, quer dizer, direito tenho, mas é assim um bocadinho mais complicado. E portanto isto torna-se aqui, nós estamos e temos tido estas greves sistematicamente a dias que são
Às sextas-feiras, esta foi uma quarta porque é um Exato. feriado numa Porque era um quinta-feira. Mas também exatamente. quando é uma segunda dizem que é para fazer um fim de semana prolongado, quando é uma Pronto. quarta é porque querem fazer Tá bem, uma pausa à meia da semana. mas foi uma quarta portanto, antes de um feriado. Quer dizer, a escolha é evidente. Sim, mas eu não acho que seja essa a grande questão, não é quando é que a greve calha, é quem é que pode. Eu deixo de terminar, Joana, mas é que tu tocaste num ponto importantíssimo. Que é a greve, há pessoas que podem fazer greve, há cidadãos de primeira e há cidadãos de segunda. Tens as pessoas que são do setor público que não têm represálias se fizerem greve, tens o pessoal do setor privado e os profissionais liberais que, se o fizerem, vão pelo menos incompatibilizar-se. Então, se forem pequenas Mas não é empresas. só a represália, Maria, é a disponibilidade financeira. É Isso o que eu foi estou um a dos dizer assuntos também, que foi falado sim. esta semana, a propósito do direito à greve, feita uma estimativa. Quem faltaria ao trabalho nesse dia poderia perder sensivelmente 40 euros. E nós estamos num país, e isso foi uma questão muito levantada em alguns artigos, que 40 foi, euros fazem falta. 40 euros fazem falta. Claro. Ou seja, e isto aqui eu acho que é o que se deve também falar, que é, também há um impedimento grande à adesão, e depois os constrangimentos que quem adere provoca nos outros, eu nomeadamente percebo, aquilo sim, que estavas claro. a falar antes do microfone, que Claro, é o direito os a trabalhar. pais. Os pais que não podem ir trabalhar ou têm que arranjar outras soluções porque querem ou não. Portanto, não há um verdadeiro direito, não há uma verdadeira liberdade. Eu acho que isso Mas não é igual. A Não, diferença mas é essa, isso, ela não igual. existe. Mas não há, se há não conflito de consubstancia. direitos, porque há o direito à greve e há o direito a ir trabalhar. Exato. E há um conjunto de portugueses que veem o seu direito a ir trabalhar, sempre que há greves, posto em causa. E Mas de isso várias sempre formas. aconteceu. E E de que várias era formas. exímio com isso era o PCP, Ponto com os um, piquetes. pronto, os piquetes é de esse greve. ponto, exatamente. Isso era muito... Porque de várias formas isto é um conflito entre dois direitos e, portanto, que temos que olhar para os dois direitos. É evidente que o direito à greve é essencial em qualquer Isso não está democracia. absolutamente Não está, em não causa. está em causa de Estamos forma aqui a alguma. falar Agora, se ele existe na prática, se há Claro, uma verdadeira eu percebo liberdade de isso. exercício desse direito ou não. Isso é uma questão. Podemos ir se temos uma concepção da liberdade mais positiva ou mais negativa e podíamos ir atrás inclusivamente. Agora, sobre a questão do direito a trabalhar, parecia-me, e acho que é interessante olhar para 3 pontos diferentes. O primeiro, os serviços mínimos. Continuo a achar inconcebível que num dia de greve como o que houve não haja serviços mínimos no metro. É uma coisa que eu continuo a achar inconcebível, que os tribunais arbitrais continuem a não decretar serviços mínimos no metro. Eu também não vi comboios a andar. Havia serviços mínimos, mas, por exemplo, também houve serviços mínimos em autocarros que não foram cumpridos, porque os piquetes de greve não deixavam os autocarros sair. E, portanto, isto é um tema que efetivamente afeta a vida das pessoas que querem ir trabalhar e veem esse seu direito coartado. E, portanto, a questão dos serviços mínimos é importante e acho que era importante discutirmos também se faz ou não faz sentido alterarmos a lei que prevê os serviços mínimos nos transportes públicos. Vocês acham que faz? Eu acho que faz sentido. E depois, numa segunda questão, a coação dos piquetes de greve, porque eu fui ver o que diz a lei sobre os piquetes de greve. E diz que devem persuadir por meios pacíficos os trabalhadores a aderirem à greve sem prejuízo do respeito da liberdade de trabalho dos não aderentes. E não foi isto que se passou. Pois. Aquilo que se passa sempre que há greve são os piquetes de greve da CGTP, ligados ao PCP, que tentam condicionar a liberdade das pessoas que querem trabalhar de o poder fazer. E isso também é grave. Muito E bem. depois a Mas greve. tu aqui tens uma A greve daqueles que mensagem estão na clara, praia. não é? A não adesão da UGT Sim. é pela segunda vez consecutiva, também nos está a passar esta mesma mensagem, que é nem quem está a discutir, Sim. não é? E a UGT até foi um sindicato que perdeu bastante nesta reforma laboral dentro daquilo que foram as propostas que apresentaram e aquelas que foram acolhidas, e é Então, que não quiseram mensagem chegar é a que acordo, estes depois sindicatos nos estão a passar sobre a adesão dos trabalhadores a este tipo de movimentos e a estes movimentos, e será que estão ou não a ser um verdadeiro espelho daquilo que é o descontentamento? Sim, eu gostava de tocar nesse ponto só mesmo para acabar, Vasco, desculpa, que é, tenho pena genuína que tenhamos sindicatos em Portugal que estão completamente presos a interesses partidários, porque os sindicatos são importantes para a eficiência do mercado de trabalho, são importantes plenamente. os sindicatos e as comissões de trabalhadores para as negociações salariais, para que o poder entre trabalhadores e patrões seja nivelado. Mas para foram que possamos capturados pelos partidos. Foram foi? completamente capturados e há uma intervenção ótima do Carlos Guimarães Pinto esta semana no Parlamento que fala sobre isso. Poderíamos ter sindicatos mais livres e comissões de trabalhadores e sindicatos nos conselhos de administração das empresas e não temos, porque os sindicatos em Portugal são irresponsáveis. Maria, o que dizer da maneira como terminou a greve, com desacatos e detenções à porta da Assembleia da República? Eu acho que ninguém pode dizer que... Por acaso eu vi
outra vez fui à caixa de comentários do Público em artigos sobre isso e havia muita gente a dizer que Esta obsessão da Maria com o público tem que está-se acabar. a tornar uma sério, está a opção, ficar é verdade, preocupante. porque eu acho um caso de estudo, principalmente os moderadores que escrevem lá, eles têm uma maneira de falar que parece que ainda estão presos na altura do PCP de há 50 anos atrás, do PREC, e pronto, e gostam muito de fazer censura lá nas caixas de comentários, mas voltando ao que eu estava a dizer, havia de facto pessoas lá a defender aqueles jovens, são sempre jovens, quando a pessoa não quer dizer que fizeram alguma coisa de mal, dizem que são uns jovens. Ainda apanhamos nós também. Uns jovens que estavam Nós só apanhamos ali a todas as semanas por manifestar-se sermos jovens. e que aconteceu a tirarem uns coquetéis não foi, isso foi o No Anarca outro, sim. que... Foram Não, garrafas, incendiaram- o pedras, Anarca garrafas. atiraram Garrafas, garrafas caixas de pedras lixo. e É que agentes pirotécnicos. Exatamente, Foi o que li. e ofenderam os polícias Uhum. que estão lá no cumprimento Claro. do seu dever Claro. e que foram aqueles a quem não lhes foi dado o direito de fazerem greve naquele dia, estavam lá, e portanto estas pessoas que vão para ali injuriar os polícias, ofendê-los, tirar as coisas quando os polícias estão ali a cumprir o seu dever e a zelar pelo bem-estar de toda a gente, e não são eles os culpados da reforma laboral, não E são. efetivamente não houve nada que justificasse o recurso a qualquer meio violento. Claro porque que não, claro num, que não. Num protesto, quer dizer, Mas se isso há são pessoas que querem a violência, Eu já não me iria são acabar. pessoas que têm algum tipo de interesse em que as coisas sejam pacíficas. Depois vimos, claro, como de costume, umas bandeirinhas da Palestina, depois misturam tudo, nem sabem bem o que é que estão lá a protestar, é a Palestina, e depois é o anti-judeus, e depois é... Portanto, aquilo é tudo para ali uma confusão que vai na cabeça daquelas pessoas. Mas manchou o dia, não é? Manchou o dia, Uhum. vi que 5 deles já vão presentes a juiz, creio Hoje. que hoje exatamente, estava é a ver esta há pouco, era semana. hoje. Acho muito bem que vão, acho que isto é absolutamente inaceitável num Estado de Direito. Vamos passar agora para outro tema, porque soubemos também na quarta-feira que Portugal foi eleito com 134 de 191 votos, um dos 5 membros não permanentes do órgão de manutenção da paz da segurança da ONU. Zé Paulo, o que representa esta vitória para Portugal? É uma vitória diplomática enorme para Portugal. A candidatura foi apresentada em 2013, portanto já há 13 anos, e foram 13 anos de trabalho para que efetivamente conseguíssemos. Foi a primeira vez Isso que eu não sabia, ganhámos 13 uma anos a vitória. tentar. Sim, ainda era o Paulo Portas, ministro dos Negócios Estrangeiros. Uhum. Foi a primeira vez que ganhámos. Ficámos à frente da Áustria, um país historicamente neutral, portanto, neste momento. E da Alemanha é interessante, e da Alemanha, claro. Uhum. E portanto acho que não é apenas um colecionar de cromos, não é? A verdade é que temos o secretário-geral da ONU, o subsecretário-geral da ONU, o presidente do Conselho Europeu, tivemos recentemente o presidente da Comissão Europeia, O melhor jogador de futebol do mundo. tudo isso podíamos dizer. Não é apenas uma coleção de cromos, acho que tem um Sim. significado importante para a nossa projeção internacional. Muito bem. Agora, só dar a nota que vamos ter eleições até ao fim do ano para o secretário-geral da ONU. Uhum. Guterres vai sair ao fim destes anos todos e é sintomático do estado em que está a ONU que nós não discutamos nada. Ninguém sabe quem são os candidatos e por isso recomendo o História do Dia daqui a umas semanas com o Paulo Portas aqui no Observador, onde Muito falam bem. exatamente sobre isso, para podermos ver se discutimos isto, porque a ONU, apesar de tudo, ainda deve ter algum poder e devemos olhar para a ONU como uma organização que, apesar de tudo, representa os interesses globais. Muito bem. Joana, bom trabalho. O nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Um excelente trabalho e, como disse o Zé Paulo e muito bem, um excelente trabalho dos últimos 12 anos. A última vez que fomos membros foi em 2011 e 2012 e na altura fizemos um excelente trabalho. Vivia-se o período das primaveras árabes ou da primavera árabe Uhum. e Portugal teve um papel muito importante na diplomacia no Médio Oriente. Qual foi esse papel? Maria, não vamos voltar a 2011 e 2012, Não, eu depois só podemos estou falar, só podemos fazer um interessada. E programa temos um só minuto isso. só. Todo um período Sim, sim. decisório que foi importante e neste momento, quer dizer, não deixa de ser muito interessante e congratular o nosso país por ter conseguido este lugar numa altura em que estamos novamente perante uma crise geopolítica global Uhum. e ser escolhidos como um membro que terá um papel diplomático. E com uma votação tão expressiva, não é? Com uma votação tão expressiva, apesar de termos ficado a Áustria ter ficado a 3 votos de nós, mas é muito importante e é um ponto a ressalvar nesse sentido. Como tu disseste e bem, é preciso e é necessário que as pessoas conheçam, o mundo, reconheça o papel, a importância da ONU e a importância das relações diplomáticas. E eu aqui queria só fazer uma Para nota fechar? sobre as equipas. Porque, mais do que os porta-vozes, que são quem nós conhecemos, que nos apresentam estas candidaturas e que mesmo assim passa muito pela rama, Há muito trabalho de bastidores. há muito muito trabalho de trabalho de bastidores bastidores, e esse é que é o Não é trabalho que define, que aqui a Maria estava a perguntar qual. Nós temos
equipas permanentes em presença durante os momentos de decisão destes conflitos e enquanto membros não permanentes do Conselho de Segurança, e congratular todos os diplomatas e equipas que irão fazer parte Fizeram parte. e Muito representar bem. o nosso país Muito bem. como no esforço diplomático Muito bem. que terá nos próximos 2 anos. Maria, 30 segundos para dar alguma nota? Não, eu só gostava de perceber que isto é tudo muito bonito. Não mas faças depois- perguntas à Joana que ela não vou pode fazer, responder. não Posso vou fazer. responder? O impacto prático disto Sim. vai ser muito pouco, como se viu na Primavera Árabe, e eu gostava que o Zé Paulo, como homem dos números, também tivesse trazido aqui umas estimativas de custos, de equipas que têm que trabalhar, Nova Iorque, Genebra. O que é que está- a diplomacia não tem global. custo. Oh, A Vasco, diplomacia não tem para a segunda custo. parte outra Vocês não- vez. Eu tinha 30 segundos, eles não Vá, me deixam. Maria, acaba. Mas eu gostava que tu tivesses trazido, acho que era interessante. Pelo amor de Deus. O Zé Paulo vai pensar nisso. O Portugal, isto é eu percebo a questão, mas acho que isto na prática vamos ter Acho que devemos visibilidade. sair de todas as organizações Vamos- internacionais. vamos porque tem ter custos, visibilidade. E ficamos aqui orgulhosamente sós. quer dizer, Não, pelo amor mas de não é Deus. isso que eu estou a dizer. A ONU, como tu sabes, recebe muito dinheiro Ai. e os resultados práticos que têm tido são outra Bem, mas história. Depois também temos que podíamos Isso falar do discutir. podíamos Isso falar do discutir, mas quer dizer, socialista falar dos António custos Guterres Desculpa. e do Nova seu Iorque, pelo amor de trabalho Deus. nos últimos anos. Esta terça-feira conhecemos a decisão do Juízo Central Criminal de Lisboa relativamente a Ricardo Salgado, em que um antigo banqueiro recebeu uma pena suspensa de 13 anos, ou seja, não vai para a prisão devido à sua incapacidade de compreender a pena que lhe foi aplicada devido à doença de Alzheimer. Maria, vitória para Salgado, mas derrota para todos nós. Presumo eu. Não acho que vá ser vitória, porque se as coisas forem exatamente como foram apresentadas aos tribunais, ele não tem consciência daquilo que se está a passar. Eu não sei se é Vitória no verdade ou não. sentido de não ir para a O prisão. O tribunal assim o entendeu. Acho que é mais um caso da justiça demorar tanto tempo que a pessoa, quando chega à altura de haver uma sentença, passaram 12 anos, se eu não me engano, já. A pessoa envelhece. E, portanto, também podemos esperar isto para o caso de José Sócrates. Se calhar, quando ele tiver 90 anos, é condenado também Ele já parece bem caquete. a uma Não, pena, sou tão a uma velho. pena suspensa para se dizer que se fez alguma coisa e na prática não se fez nada. Uhum. E eu gostava de falar de uma proposta de lei que foi feita pelo Governo este ano, que a Joana se calhar sabe, que é uma proposta que altera o Código de Processo Penal e também Sim, o está em regulamento das consulta custas. pública neste momento. Exato. É uma proposta que visa, de certo modo, evitar situações como esta, porque começa a penalizar os atos dilatórios por parte dos advogados. Eu acho que esta proposta do Governo vai na direção certa, apesar das multas que eles passam lá a prever serem, na minha opinião, completamente insuficientes, porque São são baixas, é de 2 a 100 UCs de multa, que no máximo são cerca de 10 mil euros. Uma pessoa como o Ricardo Salgado ou como José Sócrates pode perfeitamente ter um advogado para quem esse valor é absolutamente irrisório. Portanto, o advogado não vai deixar de praticar atos dilatórios só porque Só pode por causa levar uma dessa multa multa, de 10 sim. mil euros quando estás a abanar a cabeça. Estou porque tu Mas tiraste não, direito e devias ter vergonha do que estás a dizer. Eu devia ter... Devias. Não, mas espera, então Devias. deixa-me Ui. terminar Devias. aqui. Devia ter vergonha do que estou a dizer. Essa é a posição do Partido Socialista. Não, esta é a posição Essa- até do bastonário da Ordem dos Advogados. Pois é, porque eu sei porque eu li o parecer que foi enviado. Exato, da Ordem eu dos li, Advogados eu li. e de todos nós E- os advogados. e todos Portanto, nós aqui os não advogados. defendo, não é só o Partido Socialista. Sim, não, mas o Partido Socialista votou contra esta proposta. Votou contra. Porque estava preocupada, à semelhança da Ordem dos Advogados também, com as garantias de defesa e com a independência do advogado de poder usar de todos os meios disponíveis ou processuais ao seu dispor. Quando é E não só. evidente, e não só, mas principalmente, mas eu não posso, eu estou ansiosa para ouvir a tua opinião de como o processo penal em Portugal está muito bom, está muito bem feito e não há manobras dilatórias por parte de ninguém, incluindo o ex-primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista, José Sócrates, que usa e abusa desses mecanismos legais, e eu acho que a proposta do Governo, neste sentido, esta proposta de número 54 deste ano, vai na direção certa. Acho que é insuficiente, mas é um passo na direção que nós devíamos almejar, que é a direção em que os advogados e os arguidos que usam manobras dilatórias simplesmente para deixar os processos arrastar, para deixar os processos prescrever, para empatar o sistema judicial no seu todo, deveriam ser altamente penalizados por isso, e não são, e por isso é que temos neste momento situações como a de Ricardo Salgado, que passaram 12 anos
Muito bem. e agora o senhor já não está em condições de ser condenado a uma pena efetiva. Joana, que sinal quis dar a justiça com esta sentença? Podes responder à Maria também, Antes de obviamente. responder à Maria, só relativamente às várias decisões tanto do Ministério Público, da promoção do Ministério Público, como depois do juiz, relativamente a Ricardo Salgado, sinceramente, eu compreendo do ponto de vista estritamente jurídico as noções de prevenção geral e a necessária consciência do arguido, neste caso já condenado, de cumprimento da pena, mas também compreendo a necessidade, a mensagem que passa de que não só a questão dos tempos, que é muito importante, mas também de que uma doença que nos pode tirar a consciência, e se os tribunais assim consideraram que é verdadeira, eu não sou ninguém para dizer o contrário. As provas, exatamente, há provas periciais e, portanto, não vou pôr em causa. Sim, não entramos por aí. Não entro de forma alguma por aí. Agora, não consigo compreender o critério de não teria capacidade de praticar, de fazer a sua vida sozinho, certo? Mas para isso é que existem hospitais de prisão, porque nós temos pessoas que são condenadas por crimes e que adoecem durante o cumprimento da sua pena, e não é por isso que são mandadas para casa, a não ser em situações de excesso. E tendo em conta a natureza dos crimes, o peso da pena, tendo em conta a nossa limitação de 25 anos, faz-me alguma confusão. Ter esta justificação? Sim, faz-me alguma confusão que não seja encontrada uma solução de cumprimento da pena efetiva, mesmo na condição de doença. Sim, é verdade, o processo penal demora muito tempo. Porque não prisão domiciliária? Há outras soluções que podem ser discutidas, hospital de prisão domiciliária. Agora, acho que isto passa uma mensagem perigosa para as pessoas, perigosa, porque os crimes aqui de que Ricardo Salgado foi condenado afetaram milhares de pessoas e milhares de pessoas naquilo que foi o seu trabalho de anos, as poupanças de uma vida, e portanto, que mensagem é que a justiça nos está a passar com isto? É verdade, ninguém podia controlar que teria esta doença ou não, é evidente, é Alzheimer. Agora, faz-me um bocadinho de confusão. Relativamente ao que a Maria estava a dizer, é o seguinte. Esta centralização da narrativa de que os advogados é que são todos maus e os advogados têm todos BMWs. Ninguém disse são todos... isso. Ninguém não, disse isso. nós temos um problema crónico e que, aliás, tanto os casos de Ricardo Salgado como também José Sócrates e outros que estão em curso, que é a demora tanto da fase de inquérito como também, eventualmente, fases de instrução por parte do Ministério Público. E não há manobras dilatórias? Não houve? Não, mas é que... Não, desculpa. Maria, existem pressupostos legais para aquilo que são consideradas manobras dilatórias. Agora, há uma coisa que é factual. O que demorou mais tempo foram as diligências e o período e o trabalho de investigação por parte destas entidades. E isso é o que a Ordem dos Advogados, e aliás, todas as figuras ligadas à Justiça que não são o Conselho Superior da Magistratura, veio dizer que é, e porque nós sabemos porque o vivemos na prática, que é, nós temos prazos, e sempre tivemos, nós advogados temos prazos para respeitar, e se nós não os respeitamos, nós pagamos multas. E sempre as pagamos. Eu tenho 30 dias para contestar, e se eu apresento no primeiro dia, pago X de multa, no segundo X, no terceiro X, e no quarto não posso, a não ser em casos de justo impedimento. Não é isso que estamos o a falar. Ministério Público não cumpre os seus prazos. As investigações e os inquéritos arrastam-se durante meses e décadas, e não estamos a falar só dos megaprocessos, nós estamos a falar dos atrasos, por exemplo, no Tribunal de Sintra em casos de violência doméstica, nós estamos a falar de períodos de investigação de crimes que mexem com a integridade das pessoas, a integridade física, a violência sexual, e temos sucessivos atrasos dos sistemas de justiça a dar resposta a isto. Basta... E gostava que se falasse mais sobre este tema e tivéssemos os OPCs a falar sobre como enviam diligências completas ao Ministério Público e não têm resposta, e têm longos períodos de espera, de resposta, e portanto os próprios oficiais de justiça, a greve dos oficiais de justiça veio falar sobre isto, sobre a sobrecarga de trabalho que têm, e portanto este tema tem vindo a ser discutido, e a resposta é: a culpa é dos advogados. Não, a culpa é dos advogados e as suas mentira, manobras dilatórias. Joana. E as suas manobras dilatórias. Se formos, Maria, convido Se fosse o todos público, os era nossos ouvintes... o polígrafo era pimenta na língua. Não, convido pimenta todos na os nossos língua. ouvintes a ver a última grande reforma do processo penal, em 2007, os estudos preparatórios, e curiosamente quem era o governo na altura, e a proposta original, e o que é que, precisamente, o Conselho Superior da Magistratura e o SEG... Fica o convite da Joana. Exatamente. O Conselho Superior da Magistratura e o SEG
disseram na altura sobre bem. comprometer os direitos de defesa do arguido. Zé Paulo, tu não és jurista, mas como é Não, que viste de forma esta alguma. decisão do Tribunal? É frustrante, é injusto. Os portugueses veem isto e dizem, isto é injusto, não é? Ou seja, alguém que tornou-se claro e agora é factual que fez o que fez e foi condenado por isso, efetivamente por demorar tanto tempo a pessoa desenvolveu uma doença. E que o impediu, eu não sei se legalmente havia outras Mas os crimes não se apagaram, não é? Ou não sei o quê, isso não sei e aí não tenho Estou-te a opinião. dizer, tanto que a decisão tem que partir do... Não é? À partida eu diria que há alternativas, como foram aqui faladas, mas sobre isso não tenho. Não, há uma análise consigo ter opinião. casuística que é feita da capacidade da pessoa poder ou não cumprir a pena. Certo, eu percebo Daí são tudo chamados isso. médicos, Acho que a questão, feitas perícias. acho que para mim o mais interessante é o outro ponto, que é efetivamente os atrasos da justiça. Acho que estava na altura de podermos rever o Código de Processo Penal, estava na altura de podermos rever um conjunto de garantias ou de possibilidades de recurso, talvez que possam estar a atrasar. Estava na Não, altura pelo de contrário, é potencialmente isso que eu quero que pensarmos seja revisto, se mas faz em ambas as sentido- vertentes. se faz sentido ainda termos instrução. Está na altura de pensarmos também sobre as manobras dilatórias e sobre o impacto que o caso Sócrates pode ter ao nível do exemplo, porque para casos mais pequenos, agora as pessoas já sabem, se andar a trocar de advogado, isto fica aqui Não é bem parado. assim que funciona, mas sim. E Eu percebo o que é efetivamente, que queres dizer, mas não é assim que funciona. este exemplo que pode passar pode ser nefasto para outros casos que possam vir a existir e que neste momento existem, e essencialmente é injusto para os portugueses que veem isto e acham que isto é pornográfico, ou seja, estão essencialmente a ser foram comidos durante anos e agora a pessoa que lhes fez isso Não lhe vai acontecer nada. não lhe vai acontecer nada. E no fim gostava só de dizer uma coisa, que Sim. é Zé Paulo, na- é o que eu na estou a dizer. Eu TVI convido-te a ver quando é que na foi a TVI última vez que foi feita uma reforma certo, é pela pessoa à que agora está a abusar. instrução. À instrução. Na E, TVI, portanto- Nós temos que terminar, sim. o juiz Hélder Fraguas costuma dizer depois não se queixem. E o PS e o PSD, se não fizerem nada, depois não se queixem. Muito bem, para terminar, chegámos ao momento mais aguardado do Não, programa de não hoje. Não consigo. Vais abandonar, Joana? Porque nós já quisemos falar deste tema a semana passada, não tivemos tempo. Vou querer ouvir os meus comentadores sobre a nova possibilidade que a partir deste verão vamos ter de podermos meter o nosso chapéu de sol à frente das zonas concessionadas nas praias. Zé Paulo, continuo contigo. Tu não és grande fã de praia. O que te apraz dizer? Eu com este tema todo fiquei a perceber uma questão linguística. Parece que aqui no Sul se diz chapéus de sol. Eu sempre Como é que dizem lá em disse cima? guarda-sol. Guarda-sol. É igual, é a mesma Guarda-sol. coisa. Pá, tinha Também que dizemos vir, guarda-sol, também tinha dizemos que guarda-sol. vir, Achei- o fino e a imperial, o achei guarda-sol e o essa- chapéu de sol. Estes achei gajos do essa norte é sempre a coisa mesma coisa. interessante no meio disto, porque sobre o resto também não tinha grande opinião. Eu fui ver, porque também não percebia muito bem como é que isso funcionava, fui ver como é que funcionavam as regras para as concessões. Os limites que eu encontrei foram que as concessões têm que podem ter no máximo 30% da área útil da praia e 50% da frente da praia. Acho que podemos discutir se faz sentido uma concessão ocupar metade da frente da praia. Potencialmente isso pode ser uma discussão, principalmente em praias mais pequenas. Todos esses temas percebo e percebo a discussão. Acho que a Joana e a Maria têm opiniões mais fortes Estão que a minha desejosas de e falar. estão bastante desejosas. Eu só gostava de dar O Zé Paulo não duas percebe porque o Zé notas. Paulo não vai à praia. Não sou um grande utilizador, mas gostava só de dar duas notas, que é se as áreas não são abrangidas pela concessão, sejam elas do lado esquerdo da concessão, do lado direito da concessão, é em cima, é em baixo, à frente do mar, atrás do mar, seja onde for, elas mantêm-se disponíveis para o uso dos utilizadores da praia. Parece-me que faz sentido. Se não estão na concessão, se os concessionários não a pagaram no momento em que pagaram a concessão, mantêm-se disponíveis para os Visão utilizadores. tecnocrata da praia. Se, porventura, por causa de uma variação da procura, houver uma variação do preço, isso naturalmente levará a um ajustamento que será um ajustamento normal. Dar apenas a nota de que as concessões são importantes para a manutenção do bom-estar das praias e, portanto, não devem ser diabolizadas. E também não quero que a discussão leve a uma diabolização. Acho que se os concessionários até quiserem pagar a parte da frente da sua própria concessão, acho que devem ter liberdade para isso, para garantir que esse ajustamento de preços, então, se calhar pode não acontecer. Agora, se não pagaram isso, então é de forma que todos os utilizadores podem usar. Muito bem, Joana, concordas com o cair desta proibição?
Vasco, em primeiro lugar, dizer e referir aqui aos nossos ouvintes. Vai gerir isto com pinças ou não? Referir aqui aos nossos ouvintes que isto é um tema muito sensível, principalmente para mim e para a Maria. E para o nosso videógrafo para mim não é também. nada sensível. Para o nosso Para o videógrafo. Tiago. Para o Tiago, o gostava nosso de estar aqui. videógrafo, também é um tema muito sensível. Nós convidámos-lo a Não, mas participar não nesta retirando, segunda parte. não retirando a seriedade do assunto, acho que não. Isso quero fazer aqui uma ressalva de. Estava a brincar de não consigo, não é? Quero fazer só aqui a ressalva de que é um tema, como é óbvio, dá para a brincadeira Claro, também, não é? claro, Porque estamos claro. a falar da Há praia. coisas mais importantes. Exato. Aliás, a primeira coisa que fiz este fim de semana passado foi mandar-vos foi. fotografias de duas praias da Costa da Caparica, onde, depois destas declarações do presidente da APA, os portugueses foram se instalar Mesmo à frente. das concessões e que foi uma coisa que tínhamos até discutido que Sim, iria previsto, acontecer. sim. E fiz questão de vos enviar em duas praias diferentes, no sábado e no domingo, e depois houve até várias reportagens sobre o assunto, com o presidente, não sei se viram, o presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, que estava... chateado com Estava muito chateado Sim, já sei. e que a situação tem que ser resolvida e as várias comparações nas praias Avança, no Algarve. Joana. A Joana dito está a fazer tudo para não Está a responder. desconversar, Está a fazer tudo Bora, para não Joana. responder. Isto é um tema muito complicado. A Maria vai ser cancelada e eu provavelmente também. Eu não me Isto é um importo. tema muito complicado porque é o seguinte. A praia de todos, para começar, e tu Vasco foste o primeiro a dizê-lo, a praia de todos e ninguém põe isso em causa. Se Mas- eu concordo com o Zé Paulo de que deveria ser adequado ao tamanho, deveria ser adequado que deveríamos rever até por causa do tamanho da praia, eu acho Claro. é que a regra base deveria ser essa, que é praias mais pequenas, vamos ver, por exemplo, nós gostamos, tu e eu, muito da Praia da Poça, mas de facto aquela concessão ali ocupa 90% da praia quando a praia tem a maré vazia. Sim. E portanto Maria deveria está ser até ajustado. irritada. Eu não Eu tenho. não. Eu Isto tenho, é mesmo eu uma tenho resposta pudor a PS, público. é mesmo Eu uma tenho resposta pudor público por causa de pessoas como a Maria e estes comentários de dizer que não me oponho à existência de concessões e não me oponho à vontade das pessoas de quererem ter dentro da praia um lugar de maior descanso. E não me oponho porquê? Não me oponho porquê? Porque é assim, isto temos que ser realistas. As pessoas não se sabem comportar na praia. As pessoas não se sabem comportar na praia. E não é por causa do guarda-sol. Não é por causa do guarda-sol. Desculpem, não é Agora por causa foste do um guarda-sol. passo mais à frente. A Não Joana sabem. vai para a parte também acho. moralista. Joana, e a- meteu- Não, as pessoas não Maria vai sabem nos dar comportar na outra- praia. Olha, ao menos já não perspectiva. podem ter colunas, que já é muito bom. A Já é um Joana passo meteu, em frente. Podem, meteu mas o pé usam num- na mesma. num Sabe. buraquinho daqueles que se faz na areia das Mas crianças. usam na mesma. Vai, Joana. E portanto, não O teu tenho pé, mas pudor, quer meter a desde cabeça na que areia. Só ouvir a regulado, Joana. pago e com respeito, como disse, pelo tamanho e pela dimensão das praias, porque não me faz sentido estar-se a limitar a utilização de uma praia. E a Poça é um ótimo exemplo disso. Quer dizer, quando a maré está Sim. cheia, não tens praia. Exato. E portanto, Muito bem. é isso. E agora dou a palavra Sim. aqui à Maria, Maria. às suas opiniões altamente radicais. Sei que tens uma opinião parecida até com a Joana, não? Eu não tenho medo de ser cancelada em relação a este assunto. Portanto, eu vou dar mesmo a minha opinião Vamos a sincera. isso. Não vou fazer como a Joana que andou ali à volta do assunto. Ah, Bandalheira! Ficaste chateada com esta. eu estava à espera que a Joana aqui me desse assim um empurrãozinho para nós pelo menos concordarmos em alguma coisa, mas ela não foi capaz. Mas eu dou. Há aqui duas questões. A questão do tamanho das concessões é uma questão. É evidente que praias que são mais pequenas e que têm concessões enormes não deveriam tê-lo, porque aqui ninguém está a colocar em causa que a praia de todos é verdade. A praia de todos. Deixa-me agora. Não. Maria tem porque 2 eu agora- minutos só para isto. Pronto. A praia de todos. Quem dá as concessões, quem é que dá as concessões e o tamanho das concessões? Esse é o primeiro ponto para depois o presidente da APA também vir responder. E a outra questão para mim que é absolutamente eu fiquei pasmada é este senhor, presidente da APA, lembrar-se em maio de 2026 que afinal não há nenhuma lei, não há nenhuma obrigação das pessoas não poderem pôr o chapéu de sol diretamente em frente ao toldo. Eu queria só relembrar que o Sr. Pimenta Machado, o presidente da APA, é vice-presidente da APA desde 2018 e já é presidente da APA desde 2024. E só agora é que se fez luz ao sol na cabeça dele para vir dizer, mesmo antes do verão, vocês podem pôr aí os chapéus. O que é que acontece com isto? É que as concessões de praia vão ter problemas com as pessoas que alugam os toldos, porque as pessoas que alugam dos toldos, durante 2 semanas por ano que não trabalham, querem ter uma cadeira confortável para se sentar e querem ter uma vista desimpedida do mar e pagam para isso, em muitos casos, não dá para levar a pagam cadeira. para isso. E agora, de Como é que repente, se leva uma cadeira daquelas para a praia? este senhor lembra-se de vir lançar, mesmo em cima do verão, uma complicação que ele próprio não sabe resolver, porque meteu um comunicado, que eu não sei se vocês viram esta semana cá para fora, que não esclarece absolutamente nada. Ficámos todos na mesma.
E depois, este senhor Pimenta Machado vem com o chapéu de sol em defesa dos banhistas, como se fosse assim um salvador do areal. Quando este senhor foi o senhor que era vice-presidente da APA, quando em 2022 se começou a construir um empreendimento de luxo na Comporta, entre Troia e Comporta, que deu cabo das dunas, deu cabo da vida selvagem, montes de raposas e de ouriços que apareceram mortos nas estradas, privatizou praias que eu aconselho-vos a lá tentarem chegar, não conseguem. E este senhor agora vem com esta história dos chapéus de sol, e isto torna-se numa luta entre as pessoas que querem comprar uma cadeirinha para estar na praia, os ricos, esses ricos que não têm direito a poder ter o rabo sentado numa cadeirinha de A praia. questão não é bem Para essa. fechar, A questão é essa. A questão é se tem a gente à É, frente deles, e à as frente da cadeira pessoas, deles ou não. as pessoas quando Não é se pagam, podem ou não podem. as pessoas quando pagam por uma coisa, Não é só isso. é essa coisa que as pessoas querem receber. E eu volto Temos a que levar relembrar o Zé que para lá, os não é? concessionários, Mas o produto agora é diferente. o produto agora é diferente porque este É senhor isso. um dia acordou. Mas o Porque produto ainda, é diferente. mas ainda ninguém É só isso. percebeu onde é Eu que ele acho foi que buscar é o isso, produto eu ser aqui vou ter que diferente. concordar com a Mas Maria, as dizer, pá, indicações porquê? não Eu são tenho o tão porquê grandes. que é, porque agora. Porque agora, exatamente. agora? Porque Fica- e fica a agora, questão. e como é, e Esse como é um é bom que ficam as Vamos convidar a Presidente da APA para vir cá ao programa. Eu gostava Sim. muito e Viemos. gostava de lhe perguntar também em relação a esta questão da Comporta e deste aldeamento gigantesco de luxo com quartos a 5.700 euros por noite, se ele não teve preocupações com o areal e com a privatização nesta altura, Antes porque é que dessa- agora de- de repente sim. vem dizer estas coisas Em em relação comparação aos com os areais, 10 euros da com os cadeira. concessionários, que muitos deles são aqueles que Fica mantêm aqui, as praias ficam minimamente aqui as aceitáveis. perguntas. Está feito o programa de hoje, conseguimos falar dos 4 temas. Obrigado aos meus comentadores, Joana Zaguri, Zé Paulo Soares e Maria Vilaré. Até para a semana. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Calhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.